Olha a Carla, já entrou. Vou fixar o tema aqui. Oi, Kel. Estou fixando o nosso tema aqui. Aí, visualizar. Manipulação. Estou marcando o nosso tema. Oi! Calma aí, calma aí. Menina, começaram a cortar grama aqui na frente agora. Olha, estão boicotando nossa live, hein? Tá me ouvindo direitinho? Fixei. Tô te Pronto. ouvindo. Olá, pessoal que já entrou. Já estamos com 9 pessoas na nossa live. Faz nem um minuto que a gente está no ar. Convido todos vocês para ficarem com a gente na próxima hora. E hoje nós vamos entrevistar a Raquel, que é uma nutricionista também profissional do setor, e vamos falar sobre os desafios para a manipulação e segurança alimentar frente à pandemia, conforme o tema que eu acabei de fixar aí. Raquel, apresente-se. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Raquel. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista. Atuo, né, nas cozinhas, tanto comerciais quanto industriais também. Trabalho bem nessa parte de boas práticas de manipulação. Hoje eu sou consultora pela Progefood, né, presto consultoria e assessoria, que faz também a questão dos projetos. E da minha parte, consultoria em segurança alimentar. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês e com a Ivy. Muito legal. E para quem não me conhece, é convidada da Raquel, que pode ter entrado pelo Instagram Kel Gourmeland. Gourmeland? É isso? Meu nome é Iven, eu sou sócia na FS1, uma empresa de projetos, assim como a empresa da mãe da Raquel, da Renata, Project Food. E sou fundadora da Kitchen, que é uma plataforma de comércio eletrônico, né? Um marketplace, na verdade, para cozinhas industriais com serviços e produtos. E toda terça e quinta eu me comprometi a estar ao vivo no Instagram, levando um pouquinho de informação, principalmente nesse momento louco, né, que nós estamos vivendo com muitas. E por estar no mercado, a gente tem algumas informações até privilegiadas, né, desse setor para tentar ajudar o pessoal que está na cozinha no dia a dia, na operação de food service, e está maluco, ou porque está mudando o modelo de negócio e precisa se ajustar. Ó, Fernanda! Oi, Fernanda! E precisa se ajustar, ou porque está montando um delivery e nem era essa a operação, e então tá, né, completamente, ou está fechado e está pensando em melhorar, ir atrás de informações de segurança e operacionais para melhorar, assim que voltar, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Tem saído vários manuais, né, de várias associações, entidades de classe, escolas, enfim, até nos blogs, falando bastante sobre manipulação, segurança. As pessoas estão com bastante receio mesmo de pedir o delivery, porque a gente sabe como a segurança alimentar nesse momento pega. Então, por isso que nós convidamos a expert em segurança alimentar, que é a Raquel. Obrigada, tudo que espera. É isso aí, acho Mas que é é um isso. assunto muito importante mesmo da gente debater, né, Iven? Porque as pessoas vêm com muitas dúvidas, né? Os clientes também vêm com muitas dúvidas ainda de como vai ser daqui para frente, né? Muitos foram pegos aí de surpresa, apesar de que é aquilo que eu sempre digo para os clientes, para os colegas, né, da nossa área, que a gente está aprendendo mais na marra como atuar realmente com a segurança alimentar. Porque se a gente for parar para pensar, as regrinhas estão sempre aí e a gente sempre teve regras muito rígidas, legislações muito É, rígidas. E nós, como consultoras, né, sempre tentando convencer os clientes, convencer, né, as pessoas de que isso é muito importante. Mas agora exato. está
escapatória. Agora, o próprio cliente, assim, o cliente sempre teve poder de escolha, lógico, mas agora ele vai olhar, né, a relação com o alimento de uma forma um pouco diferente. Pelo menos até acontecer essa vacina, né? Ó, a Gabi entrou também, que bonitinha, um monte de gente legal. Nós temos um grupo de amigas e elas prometeram que vão assistir a nossa live hoje, né, Raquel? Aliás, nós somos amigas em comum, além de Além de profissionais tudo, do né? food service. Então, exatamente isso, né? A gente sempre fala sobre normas, inclusive eu dou aula sobre isso, as pessoas se assustam quando falam, nossa, mas precisa praticar tudo isso. Sério que tem legislação desse tanto, né? E às vezes se assustam. E como a legislação existe, mas não existe tantos profissionais na rua fazendo, como que chamaria isso? Fiscalização, esqueci essa palavra. Fiscalização, às vezes a gente, né, acaba. A gente não, mas os restaurantes acabam pendendo a não seguir muitas exigências, né? Eles falam, putz, mas precisa mesmo disso? Tipo, a gente que está fazendo o projeto no dia a dia fala, ó, esse precisa de vestiário, tá? Todo mundo precisa tomar banho e trocar o uniforme antes de começar a manipular o alimento. Meu, isso tá na CVS 5 desde quando eu me conheço por nutricionista, que faz tempo. E aí, quando você fala isso, ele já fala, nossa senhora, e agora? Como não cabe aqui, dava para ter colocado 2 mesas de 4 lugares, ao invés de vestiário para funcionário, sabe? E agora, a gente se vê na obrigatoriedade de colocar, porque, meu, o funcionário pode estar contaminado, certo? Então, e agora tá aqui. Olha, veja bem, a norma entrou e se você não utilizar ela nesse momento, você está fora do mercado, Exatamente. né? E aí a gente, Vamos lá. por onde você quer começar, Ivy, para a gente falar Vou aqui? começar falando sobre higiene pessoal, que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tema. E aí eu vou te ajudando e comentando em cima e dando exemplos, né, sobre isso. Então, falar primeiro sobre higiene pessoal nesse momento, já que eu comecei a falar do banho e do uniforme. Sim, é. A higiene pessoal, como a gente sabe, como até você mesmo disse, né, Ivan, sempre esteve presente aí nas legislações. Então, a gente sabe que uma das premissas aí para o manipulador de alimentos é o banho diário, e até por isso a gente precisa ter aí os vestiários com chuveiro, né? Não é só o vestiário com armário, vaso sanitário, e separadexo e tudo mais, justamente para que o funcionário chegue ao estabelecimento, né, de alimentação, tome o seu banho, né, viste um uniforme limpo, que não é a roupa que ele veio da rua, que não é a roupa que ele trouxe de casa, que seja um Isso, uniforme próprio isso, para manipulação, né? E esse uniforme sempre com a troca diária. Ainda mais agora a gente vai ter que reforçar mais ainda, é o que eu digo, o acompanhamento das equipes também, o responsável técnico, isso, essa parte de supervisão, fazer essa vistoria diária da higiene do asseio pessoal do funcionário. Então, a gente isso fala aí. muito em lavar as mãos, né, e as mãos, mas a gente tem que lembrar também do banho diário, que ele é o primeiro ponto aí, quando a gente entra na cozinha. Então, banho diário em primeiro lugar e a asepsia de mãos, né? Mais Isso. fala. O tempo todo, né? Agora, assim, depois de várias leituras e até de participação daquele material do governo que eu postei ontem, né? Que isso deve ser publicado entre amanhã e segunda-feira. Em específico sobre lavagem de mãos, a gente está também orientando, vai ser tudo como uma recomendação, não sei até qual momento isso vai virar uma norma ou vai entrar em alguma norma, mas, por exemplo, a gente está pedindo também para colocar lavatório de mãos para os garçons no salão, porque é uma coisa que na operação, só passar aquele alquinho gel, não vira, nunca virou, né? Então, assim, além de ter para os clientes, que é obrigatório também, ter o feminino, masculino, enfim, o sanitário social, né? E o PNE, a gente também está ampliando para colocar lavatório de mãos lá fora também.
é indispensável, porque as pessoas também esquecem que a higienização de mãos, né, não é somente quando a gente vai manipular o alimento, mas quando a gente também toca numa parte do corpo, ou quando a gente mexe com algum utensílio e depois vai manipular um alimento. Então, a gente tem que fazer a higienização das mãos aí entre as trocas de atividade. Uhum. Antes de luvas também descartáveis, a gente pode falar um pouquinho disso, aqui também é A uma gente vai questão bem chegar aí. polêmica. Uhum. É, Mas dentro da luva também, a gente não higienizar as mãos antes e depois. Então, essa asepsia de mãos e a asepsia completa mesmo, não é só lavar a mão com água e sabão, é é utilizar até ali, né, um aqui, né? É até aqui, até o o cotovelo, antebraço. entre É, os dedos, até nas unhas também, né? E a questão de também utilizar as unhas curtas, sem esmalte. Então, tudo isso a gente sempre teve na legislação, mas agora a gente reforça ainda mais, né, Ivo? exato. A gente coloca também como uma opção para dentro da cozinha a lei dos lavatórios de mãos, né? Sempre fazer a qualquer operação, né? E também ter uma sirene em alguns horários para todo mundo parar e lavar a mão. Só que aí, assim, não é para lavar a mão só no momento da sirene, é para lavar a mão também no momento da sirene, né? E já que a gente entrou no assunto luvas, se você quiser comentar com a Sirene, da Sirene, fica à vontade. Ontem mesmo gerou uma polêmica no nosso grupo de amigas, né, sobre o uso de luvas. E ainda é muito polêmico, na verdade, sempre foi. É um assunto que vale a pena discutir, porque a gente teve que encarar um Covid para. Então, assim, é complicado. O brasileiro ainda precisa de muita informação. O food service ainda é um segmento que precisa de escola, que a gente chama de evangelização, né? Que precisa de evangelização, porque são coisas básicas que não são tratadas na cozinha, que são esquecidas. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o uso de luvas e depois a gente passa para máscaras também. Tá certo. Então, quanto às luvas, é o que eu sempre digo, né? A legislação, na verdade, a gente tem legislações, né, em âmbito federal, estadual e municipal. Eu gosto de falar muito da questão da 2619, que é a portaria que a gente tem aqui no município de São Paulo, que é bem Uhum, específica das luvas, né? Ela descreve bem direitinho essa questão. E eu uhum, gosto de utilizar esse detrimento das luvas por essa portaria. Por quê? Porque lá a gente tem a especificação justamente das luvas descartáveis, quando a gente vai manipular exclusivamente alimentos que estão prontos para o consumo, né? Que não, ou então que não vão passar por cocção. Então, uma salada que eu vou montar, eu preciso utilizar as minhas mãos. Essa salada já está higienizada, né? Eu já fiz o processo de higienização e eu preciso manipular, fazer essa montagem, né? Porque não vai passar por cocção, vai ser consumido cru. Então, eu vou utilizar a luva. Ou vou finalizar um prato com uma decoração que é comestível e que eu vou colocar ali nesse prato, vou tocar no alimento. Preciso utilizar a luva perfeito. descartável também. Sempre lembrando aí da higienização das mãos antes e depois. Mas o que eu gosto É, de frisar é é. justamente assim. Muitas vezes tem pessoas que pensam, eu vou utilizar a luva para tudo porque eu estou protegendo de todos os procedimentos. E a gente entra num viés aí que é justamente a confusão que às vezes o funcionário ou o manipulador de alimentos faz com a utilização dessa luva, pensando que a luva está lá mais para proteger a mão dele, Ele né? é. Ou o próprio Uhum. funcionário, do que justamente ser uma barreira de proteção, né? Então a gente tem que fazer as trocas dessas luvas também a cada procedimento. Não adianta só colocar a luva Exatamente e sair isso. usando a luva. Então, fazer a troca, higienizar a mão, Uhum. saber utilizar e quando eu vou precisar utilizar, né? Essa luva. É, Então, eu digo que eu prefiro muitas vezes que a pessoa não utilize a luva e lave as mãos, isso né? mesmo. Faça a Isso mesmo. higienização das mãos. Vai no banheiro de luva, volta de luva. Exatamente. Então, Exato. já vi funcionário lavando a mão com a luva. Então, lavando a luva e depois indo lá manipular alimento, a gente, opa, peraí, vamos trocar essa luva, vamos lavar a mão. Então, tem muito disso também que a gente vê Nossa aí, quem compartilha Senhora. nosso. Eu também recomendo nesse processo de montagem ou nas embalagens, né? Etiquetar, montar, o produto está pronto, então utilizar para essa proteção. Saiu uma nota da Anvisa, deve fazer um mês, mais ou menos. Foi no meio de abril.
falando sobre o uso de luvas e máscaras, e eles falam justamente isso. Eles citam norma CVS 5, acho que é RDC 216 também, lavar é mais importante. E aí eles falam de todo o processo de como lavar a mão, dos 15 segundos, do cantando parabéns, que é o que dá o tempo de lavar a mão. Aqui, né? Aqui, que são lugares que a gente não lava, fazer assim para a unha, enfim. E aí ele fala também no próximo assunto que eu já vou entrar, que é o uso de máscaras. Quando eles fizeram essa publicação, ele falava que máscara ainda não era necessário, mas ele deixava claro que porque estava faltando máscara para quem está na linha de frente utilizar, tipo em hospitais ou em postos de saúde. Uma semana depois, saiu uma publicação no jornal que a gente poderia fazer máscara em casa, né? Então, máscaras caseiras de proteção. Então, assim, aí, nas próximas coisas que eu comecei a escrever sobre isso e dar orientação no próprio material lá do governo, eu coloco o uso de máscara sim, porque o funcionário, ele pode, inclusive, ter o Covid e não saber, né? Então, aí, é essa recomendação que eu... Tá dando um delayzinho, Kels, tá me ouvindo? Sua tela tá até Eu tô cortando um pouquinho, assim. Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá. Não sei se é a minha conexão ou se é a sua, mas às vezes você até some da minha tela, assim. Aí É a eu minha, tenho um delay. Eu termino de falar e demora um pouquinho para você falar. a minha eu tô te vendo bem, tô me vendo bem, tá certinho aqui, não sei. Não sei como é que tá aí pra você. Às vezes dá um delay também aqui. Tá. Se o pessoal que está assistindo aí perceber que a conexão tá ruim, avisa que eu tento ver se eu troco de internet, porque para mim não tá muito legal. Então, me falem se o áudio tá funcionando, se o vídeo tá certinho, tá? Quer fazer algum comentário sobre máscara ou eu já posso passar para a próxima? Eu queria fazer só um comentário, na verdade, com a questão do tipo de máscara também que a gente vai utilizar em cada área, por exemplo. Porque normalmente em cozinha a gente tem muito hábito de utilizar os descartáveis, né? Sempre. Então, luva descartável, máscara descartável, mas a gente tem que pensar aí na questão da transmissão da Covid, né? Que é justamente por gotículas, e essa máscara a gente tem que ter um certo cuidado com o tempo de troca, né? E com a questão da área também que o funcionário vai utilizar. Porque, por exemplo, utilizar uma máscara descartável comum numa área de lavagem, né, de higienização de louças, por exemplo, pode molhar essa máscara, danificar. Então, a gente vai ter que ter Uhum. cuidado também de máscara para determinado tipo de área de manipulação que a gente... Isso que eu queria comentar. Perfeito, perfeito. Acho que em linhas gerais, para a gente. Tá, não, perfeito. Acho que em linhas gerais, para a gente falar sobre o uso da máscara, é assim, ela é descartável, então tem que jogar fora, ou se não for descartável, for caseira, precisa lavar quando ela estiver úmida, ou no máximo em até 4 horas. Pelo menos essa é a orientação que eu tenho dado por aí. Eu É, acho que é isso mesmo. Também são as mesmas recomendações que eu tenho tá, aplicado. legal. Agora eu estou seguindo a pauta aqui. Vamos falar um pouquinho sobre higiene nos alimentos. Nessa mesma nota da Visa falava que o vírus ele não consegue se proliferar, né? Não tem vida depois da cocção em 70 graus. Então, tecnicamente, o vírus seria transportado mais na embalagem em si do que na cocção, né? Na cocção ele não sobrevive. E aí eu queria falar um pouquinho sobre os cuidados, então, que a gente tem que ver com os crus. Então, isso é o que a gente tem comentado também, a questão apesar de a gente não ter aí as evidências de que o coronavírus é transmitido pelo alimento, né? A gente sabe que Uhum. precisa de a gente tem a transmissão por Isso. objeto, em superfície. A gente tem que tomar cuidado com os alimentos crus, por quê? A gente tem indícios de outros tipos de
contaminações, e a gente sabe que a gente mata o vírus com temperatura, né? Então, a gente utiliza aí mais ou menos a temperatura de 70 graus, né? E o binômio tempo e temperatura também. Então, a gente tem que ter um cuidado maior. As pessoas que costumam pedir, né, alimentos crus, por delivery e tudo mais, eu sempre falo para, nesse momento, ter um pouquinho de cuidado. É. Porque, apesar de não ter o indício da transmissão por alimentos, a gente sabe que esses Uhum. alimentos não passam por tratamento térmico. Então, de preferência, a gente consumir os alimentos cozidos, né, bem cozidos aí, de acordo com a Uhum. temperatura da legislação que a gente tem, aí normalmente utilizar cozimento, né, por 2 minutos a 70 graus, ou então se for menos, 75 graus por 15 minutos. Então, sempre ter esse cuidado com a temperatura que a gente vai manipular esses alimentos. E se for manter os alimentos, né, se for um restaurante que sirva um alimento cru e tudo mais, eu preciso ter o cuidado com as temperaturas frias também de manutenção desses alimentos, né? Então a gente vai precisar pedir mais Uhum. aí as temperatura, né? E o tempo que esses alimentos ficam expostos também nas vitrines, nos balcões, enfim. Ter todo esse controle muito acirrado aí nas planilhas e ter mais equipe de supervisão, enfim, em cima desses controles de temperatura. E vale lembrar que para isso a norma não mudou. É a mesma coisa, né? E aí, entrar um pouquinho na recomendação, que também é RDC 216, da higienização dos vegetais. Então, para aqueles crus, né, que serão manipulados e servidos ou em grab-and-go, ou em buffet, ou serviço de delivery, como que faz essa desinfecção nos alimentos crus? Qual que é Então, a porcentagem de cloro? Enfim, é isso que a gente acho que precisa deixar claro para todo mundo, inclusive para quem está em casa. as frutas, verduras e legumes, né, que a gente faz de higienização aí, qual que é o produto mais indicado? São os produtos que a gente vai utilizar à base de hipoclorito de sódio, tá? Esses produtos a gente tem hoje no mercado ou em pó ou líquido também, enfim, por diluidores. Tem produtos com outro tipo de base, mas o mais indicado é esse mesmo do hipoclorito de sódio, tá? Que é o mesmo princípio também da água sanitária, mas quando a gente utiliza água sanitária, o cloro, a gente precisa verificar se o fornecedor tem indicação para uso no alimento e se esses produtos também estão certificados aí pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Então, a gente precisa verificar isso direitinho. E quanto à diluição, a gente vai sempre ler no rótulo do fornecedor qual é a indicação de diluição. A gente sabe que quando a gente vê algumas especificações aí da Anvisa, de uso de água sanitária, por exemplo, a gente tem a diluição, às vezes, de 1 ou 2 colheres de sopa por litro de água. Mas eu sempre recomendo que leia o rótulo e o que o fornecedor está te indicando ali, porque vai ser a diluição correta com a ação mais efetiva. Perfeito. Então, a gente precisa fazer, né, essa pré-seleção desses alimentos, separar os que estão ruins, deixar só os bons aí para fazer essa higienização. Fazer aí uma pré-lavagem na água corrente, então água corrente limpa, limpar folha por folha, cacho por cacho, fruta por fruta, tirar selinho de fruta, eu sempre falo que isso é muito importante quando a gente manipula esses alimentos. Uhum. E aí, após a lavagem, que a gente vai fazer essa imersão numa solução clorada ou numa solução com esse hipoclorito de sódio, para que a gente... E também o tempo vai variar de acordo com o fornecedor. Tem alguns fornecedores diferentes de produtos, hoje a gente tem produtos, inclusive, que não são à base de hipoclorito de sódio, que tem outra ação efetiva, mas que ficam segundos só na imersão. Então, para cozinhas profissionais que a gente tem grande volume de manipulação, isso é muito interessante também. Uhum. E a gente, em geral, esses produtos que necessitam do enxágue depois desse tempo de molho, né, de imersão, e alguns produtos que, por incrível que pareça, hoje em dia a gente não tem enxágue. Uhum. Mas sempre se atentar para as recomendações aí do fabricante. Perfeito. Fazer assim... Em linhas gerais, a Anvisa também publicou nessa nota colocar 10 minutos em água clorada, 1 colher para 1 litro. 1 colher de água sanitária para 1 litro. E aí, claro, enxaguar, porque, né? Mas basicamente isso. Aí, eu queria voltar não, mas falar um pouquinho, quando a gente trata do manipulador, uma coisa que a gente orienta nesse momento também é analisar a carteirinha de vacina de todos os funcionários com mais atenção e aferir a temperatura antes do início do trabalho, porque pode ter
gente contaminada trabalhando na cozinha. Então, são 2 cuidados pós-Covid que a gente está pedindo, né, para fazer também. Importante também lembrar, só fazendo um adendo, sem querer te interromper, Ivi, mas da questão que eu sempre digo, não adianta a gente também, pelo menos quando a gente teve o começo dessa pandemia, né? Eu vi algumas pessoas com dúvidas com relação, o meu funcionário veio trabalhar, ele tá espirrando, tá tossindo, então eu vou colocar um no meu funcionário. Não, pelo amor de Deus, se o seu funcionário tá com Tem que algum afastar. sintoma, ele tem que afastar, ele tem que procurar ajuda médica, ele não pode manipular alimento, então a gente também tem que ter muito clara na cabeça. Se o funcionário está com qualquer sintoma ou está apresentando qualquer tipo de enfermidade, não necessariamente só Covid-19, que a gente nem sabe se é isso mesmo ou não, a gente não pode permitir que esse funcionário manipule os alimentos, tá? Então ele tem que ser afastado aí das suas funções e procurar auxílio Legal. médico, tá? Eu vou aproveitar para mandar um salve para algumas pessoas que entraram aqui. A Paola, minha ex-vizinha da Max House. O Gasparian, o nosso DJ, está nos assistindo, Raquel. Aliás, sábado eu sempre faço uma propaganda dele aqui para todo mundo assistir a live dele no sábado. E eu mesmo não assisto porque eu durmo, mas o próximo sábado eu já avisei todo mundo aqui em casa que eu vou ficar na live dele. Eu não aguento, é muito tarde. Vamos ver. O chefe Francisco Pinheiro também sempre assiste. A Renata, sua mamãe. Estou vendo as duas muito bem, ela é uma linda. A Carla, que é uma consultora lá do Sul, sempre assiste nossas lives. A Carol da Winterhalter tinha perguntado aqui, deixa eu até ver onde está, se todos os tamanhos de serviço de alimentação precisam de vestiários. Sim. É indiciário, como a gente já falou. É isso aí. É obrigatório. É obrigatório. Para todos os tamanhos. Manipulou alimento, aí é importante frisar, né? É uma dúvida que também as pessoas têm. Quando a gente fala de cozinha industrial, vale desde uma cafeteria até uma indústria, né? De alimentos, uma dark kitchen, sei lá, todo mundo. Agora a dark kitchen entrou na febre, né? Então, vale, porque ele manipulou alimento, é uma cozinha industrial, tá? Então, ele precisa tomar banho. Aí tem uma outra pessoa aqui que fez uma pergunta muito legal que vale a gente falar. Não sabia que não poderiam trazer o uniforme para casa. Aí isso é o seguinte, precisa trocar de uniforme, beleza, isso já está na norma. O ideal é que o local tenha lavanderia para higienizar, ou você terceirize o serviço de lavanderia. Só que aí pode também inviabilizar o negócio, porque às vezes o serviço de lavanderia você vai ter um custo um pouco alto, né, fixo ali para você se preocupar. Porém, agora, com a pandemia, a gente recomenda, assim como naquele curso que a gente fez, né, a Raquel também fez o curso que para quem sabe ser chamado para trabalhar à frente à pandemia, porque a gente é nutricionista, então todos os profissionais de saúde podem ser chamados, eles orientam muito a higienização de roupas a 65 graus. Então, a gente também está fazendo essa recomendação para as roupas dos funcionários. Se vai levar para casa, se vai ser uma lavadora no trabalho e lá vai higienizar e guardar lá, se vai terceirizar, se vai chegar em casa e não tem a lavadora com enxágue, vai ter que ferver água, não sei. Mas alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Precisa também do tratamento térmico, como a gente falou, a gente não tem conhecimento total do coronavírus, né? É um assunto muito recente, mas a gente sabe que temperatura é a ação principal aí contra o vírus. Então, também é importante nessa higienização dos uniformes a questão do tratamento térmico. Exato. E aí o tratamento térmico também, a gente passa para a higienização de louças, que também é um tema, né? Muitos lugares estão recomendando a higienização de louças também com enxágue a 85 graus. E quem não tiver, usar descartáveis. Ontem eu falei plásticos na minha live, mas errado, não é plástico, é porque eu falei sem pensar. Mas descartáveis, e claro, mais do que nunca agora sustentáveis, né? A gente tem que lembrar também das temperaturas também para lavagem aí das louças.
Então, a gente utiliza a etapa de lavagem 55 a 65 graus, né? E como você falou aí também, o enxágue de 80 a 90 graus. Então, a gente tem essas duas etapas importantes. Então, quem já tem a máquina de lavar louças, precisa ficar atento também à temperatura da máquina, se está atingindo essas temperaturas, fazer o controle dessa temperatura, que às vezes é um controle um pouquinho esquecido aí nas cozinhas. A gente sabe que quem está na prática nem Uhum. sempre observa, né? Então, utilizar a aferição também dessas temperaturas de lavagem e do enxágue, para a gente garantir também que as louças sejam corretamente higienizadas, né? Uhum. Perfeito. Tá, agora vamos entrar um pouquinho no assunto espaços físicos. A gente falou de higienização, eu vou concluir a higienização falando que pisos, bancadas, alvenarias, enfim, precisam também ser higienizadas. A Anvisa tem vários produtos químicos que fazem, inclusive, essa esterilização, digamos assim, em hospitais, então estão sendo muito utilizados hoje em cozinhas e não transmitem nenhum tipo de contaminação para o alimento. E a Anvisa também faz a orientação da água sanitária diluída em 1:3. Deu uma cortadinha e no final, não consegui entender o que você falou. Não está muito estável a internet aqui hoje não, mas eu falei que a Anvisa também saiu na nota dela falando sobre higienização na, na porção, né? 1:3. 3 de água, Ah, 1 sim, para cândida, tá? isso. Beleza. Agora, vamos passar para como que as pessoas precisam entender como que são as áreas fisicamente na sua cozinha, antes da norma e com a pandemia, né? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, Raquel, falando sobre a área de recebimento de mercadorias. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que sempre ter em mente, né, é a questão aí de que esse recebimento ele tem que ser uma área separada da minha manipulação de alimentos, né? Até porque a gente está recebendo aí um caminhão, enfim, ou um entregador que também está vindo de fora para dentro do meu estabelecimento. Então, ter primeiramente o cuidado dessa área ser completamente separada aí das áreas de manipulação de alimentos, né? Uhum. E aí a gente vai ter uma série de cuidados, porque tudo que a gente traz para dentro da cozinha, a gente pode estar trazendo junto com conexão. Então, mais do que nunca, a gente tem cuidado de fazer a separação de caixas, né? Enfim, tudo que vem do fornecedor. E a higienização também dessas embalagens. Então, outro dia eu vi até um meme aí da internet, eu até publiquei assim, o sonho agora é ter uma máquina de lavar Compras. as embalagens, Máquina de lavar lavar tudo. compras, eu vi. Eu vi. Porque a gente chega do mercado em casa e limpa tudo aí, com solvente clorada, com álcool 70, então vai ser a mesma questão aí nas cozinhas profissionais. Então a gente vai ter que fazer a higienização de todos esses insumos também que a gente recebe, essas embalagens, né, que ficam armazenadas no nosso estoque, no nosso almoxarifado, enfim. Então eu acho que esses são cuidados primordiais que a gente precisa ter. É. Não sei se você quer dar mais uma questão do Assim, a recebimento. área de recebimento de mercadorias também é uma área que é exigência, né? A DOCA, a área de triagem é uma exigência, ela precisa ter cobertura para receber, né, o fornecedor, porque o alimento, mesmo a embalagem primária, não pode passar por intempéries, tem uma série de coisas de contaminação. É ali que você vai aferir a temperatura do alimento, se ele está em conformidade. Então, assim, as pessoas perguntam: precisa mesmo dessa área de recebimento de mercadorias? Então, sempre precisou. Também sempre foi RDC 216, né? E agora existe uma outra preocupação que é o vírus entrar pela embalagem primária. Então, assim, se antes você recebia caixas, por exemplo, com terra, ou caixa de papelão, que pode vir com inseto, você vai receber aquilo na sua área de preparo, né? Então, eu gosto de deixar isso sempre bem ilustrado na cabeça da pessoa, porque ela fala: puta, preciso de uma área de preparo. Porque se essa barata entrou na cozinha, é problema para ela, entendeu? Então, é uma área externa. Então, acho que isso é legal de bater o pé e fazer com que as pessoas tenham essa consciência, né? Separar as E. áreas. Oi?
A segregação das áreas, né? A segregação das áreas, isso. E aí, falando de segregação das áreas, quer falar um pouquinho sobre isso, né? O porquê que a gente segrega áreas, o que significa numa cozinha e por que ela existe, né? A gente segrega principalmente, que eu sempre digo, pela questão dos fluxos da cozinha, né? Porque a gente tem manipulação dentro da cozinha de diversos tipos diferentes de alimentos e em etapas de preparo também diferentes. Então, a gente tem alimentos que estão crus, alimentos que estão pré-preparados ou que estão higienizados, os alimentos que já passaram por algum tratamento térmico. Então, se a gente juntar todos esses alimentos numa mesma área, sem separação de bancadas ou sem separação por estrutura física ou por alguma barreira que a gente faz, ou turnos, enfim, dentro da cozinha, se a gente não tiver essa separação, a gente tem um risco muito maior aí de contaminação. E isso também sempre teve nas legislações, né? Essa questão da separação das áreas. Mas agora a gente vem, além dessa questão das separações de áreas, também uma nota técnica aí da Anvisa, que se não me engano foi a nota técnica 18, que saiu sobre as boas práticas de manipulação, falando também sobre o espaçamento entre os funcionários e as questões de turno de trabalho dentro das equipes de Perfeito. a gente fazer essa separação entre funcionários de pelo menos 1 metro dentro da cozinha. Então, eu gostei muito dessa nota técnica porque frisou muito a questão do projeto físico, né? Dos espaços, que muitas vezes as pessoas não dão a devida Isso. importância. A nota técnica frisou muito isso, né? E isso é importantíssimo, né? Se todo mundo já tivesse essa cozinha instalada dessa maneira, não teria mais que fazer essa adequação. Então, a gente está vendo muitas coisas sendo corrigidas que, na verdade, nunca deveriam ter sido feitas, né? Aquela cozinha famosa com fogão no meio. Agora vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Agora vai ter que correr, vai ter que correr. E aí, duas coisas que eu queria comentar. Uma é sobre a separação de áreas também, que é importantíssimo, é que cada área tem uma temperatura de trabalho. Quando você manipula uma carne, ela precisa estar numa temperatura. Quando você está lá na cocção, ela tem que estar numa temperatura máxima de 26 graus Celsius, jamais em 50. Então, isso, né, NBR 14518, norma sobre ventilação em cozinha, ventilação em suflamento, com uma taxa de renovação de 95%, ou seja, é quase uma UTI de um hospital, que ninguém tem, né? E também é uma coisa que a gente sempre bate aqui, falando, gente, tá errado, tem gente com ventilador e ar-condicionado ainda dentro da cozinha, e não é assim. O split, se ele não for higienizado corretamente, ele não tem renovação de ar, e aí ele pode contaminar o alimento, ele é um veículo. Então, mais uma vez, o porquê, né, da necessidade de você ajustar as áreas na cozinha industrial. E essa questão da temperatura ambiente também, que muitos comentam, mas eu posso manipular os alimentos em temperatura ambiente por 30 minutos. Exatamente, a gente pode manipular cada por lote, claro, a gente não vai manipular o conforme, a gente vai fracionar essa manipulação, né, para poder manipular a temperatura ambiente, mas a gente sabe que existe um ambiente, porque a gente sabe que as cozinhas, normalmente, o que você considera temperatura ambiente? Cozinhas aí, como a Ivy falou, 50 graus. Isso não é temperatura considerada ambiente. Fazer essa climatização das áreas também é muito importante. Perfeito. Perfeito, Kel. E aí, acho que vale a gente falar um pouquinho sobre buffet agora, né? O que pode acontecer e algumas recomendações que a gente quer passar, né, para todo mundo que está assistindo a gente, o que pode ser feito para o cliente se sentir seguro. Todo mundo já vi várias recomendações. Eu tenho falado muito sobre incluir o serviço Grab and Go, onde saladas, sobremesas, bebidas possam ser envasadas. Isso faz até uma atitude da fila ser um pouco mais rápida, né? E criar mais agilidade, menos fila e também sem aglomeração de pessoas, que o buffet é bem isso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o buffet. Então, buffet, a gente sabe que, principalmente restaurantes que servem as refeições por sistema, né,
peso, né, enfim, quilo, vão ter que ter sérias adaptações, né? Em primeiro lugar, a gente pensa aí nas questões das filas, como você disse, então ter os espaçamentos corretos nas filas, e assim, não adianta só a gente trabalhar, a pessoa vai passar ali na fila e pronto, por conta própria. Não, porque a gente sabe que isso não acontece. A gente vai ter que fazer provavelmente marcações aí no piso para a Isso. pessoa se separar, a gente vai ter que ter orientação de público adequada para isso, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai pensar nesse fluxo aí. A fila é o primeiro momento que a gente vai ter que pensar. Disponibilizar essas pias de higienização de mãos também, disponibilizar aí álcool gel também para os clientes. E aí, entrando na fila, né, para começar a se servir. Eu achei muito bacana o que você fez aquele documento que você publicou ontem para o governo, né? A questão da utilização das luvas descartáveis para se servir, porque muitas vezes a gente pensa em luva descartável só para manipulação de alimentos, mas aí para essa questão dos serviços, né, no buffet, todo mundo pega aqueles utensílios, né, os pegadores, as Uhum, colheres. uhum. Então essa utilização de luvas descartáveis para cada cliente, a gente pode disponibilizar também, se querem continuar com o mesmo tipo de serviço, né? E senão a gente também tem que fazer essas adaptações, né? A gente servir o cliente muitas vezes, fazer um Isso. controle maior desses utensílios que estão disponíveis, trocar com uma periodicidade maior, se a gente já não tinha antes, agora a gente vai ter que ter mais ainda, né? Fazer a É, limpeza desses é. balcões também, reposições no balcão. Quem não Uhum. tem protetor sanitário, pelo amor de Deus, também que já deveria ter há muito tempo, vai ter que ter, não vai ter Exato. jeito. Tem locais já projetando aí protetores mais específicos, de acrílico, mais fechados, Uhum. né? Fechados, é. A disponibilização aí das mãos para pegar o utensílio, não fica mais aquele cliente lá em cima, e fazer também os informativos para os clientes, principalmente com a questão do falar na fila, que a gente sabe que o protetor sanitário Isso. está ali para impedir essas gotículas, né, das pessoas falando em cima do alimento, mas a gente vai ter que cada vez mais se policiar nessa questão, tanto os manipuladores de alimentos que estão atrás aí dos balcões, nos bastidores, como também os clientes que estão na fila. Uhum. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho mais educativo também É. com essa questão. É uma conscientização geral, né? De repente, até os clientes serão obrigatórios por um tempo entrar no restaurante de máscara e retirar a máscara só quando sentar e for fazer, né, a refeição mesmo. Então, vai ter uma série de cuidados que a comunicação visual vai ter que ajudar, de conscientização. Quando a gente publicou aquele material para o governo, como você falou, a gente propôs algumas opções para o restaurante, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter condição de ter um funcionário lá na frente fazendo o porcionamento. Isso é um custo, principalmente para quem não antecipou a refeição, para quem não tem tecnologia. Então, fazer tudo vai aumentar o custo de mão de obra, né? Quem nunca pensou em fazer isso vai aumentar o número de mão de obra. Então, assim, a gente pensou, por que não fechar mais o protetor salivar, até um desenho como se fosse um expositor de sorvete, uma coisa mais fechada, e fosse proibido falar ali, e cada um pegasse álcool gel, luva e entra na fila. E aí, na fila, ter uma organização mais rápida de alimentos já prontos, para não ficar muito escolhendo muito. De repente, até diminuir a quantidade de itens no buffet, porque vai ter pouca gente entrando nos restaurantes, então precisa pensar nessa gestão, nessa engenharia do cardápio também, né? O estoque, validade, preparações, eu acho que tem que ser uma coisa mais rápida. E a gente pensa também, pensa não, né? A gente recomenda também ter, onde tem condição e tem o número de refeição mais alta, ter bufês separados em praças, onde as pessoas possam circular sem parar em fila, entendeu? A gente dispersa mais as pessoas. Então, são recomendações para cada tipo de restaurante também. Porque não dá É, para ser a mesma norma para todo mundo, né? a redução do cardápio eu acho indispensável mesmo para quem tinha um cardápio muito longo, realmente fazer essa redução, É. até pelo tempo de espera também ali na fila, né? Porque se a gente também vai ter que espaçar aí esses clientes entre. Antigamente, sei lá, a gente liberava 3 clientes por balcão, por exemplo. Vamos supor quem fazia controle de fila. A gente vai ter que fazer aí uma liberação menor, para que a gente não tenha tantas pessoas juntas ali nesse buffet. É. Então, se a gente fizer muita opção também, a pessoa vai demorar mais tempo ainda na fila, além do tempo que já está aí
comprometido pela questão da liberação do FII. Então, a gente tem essas questões também de adaptação indispensáveis, né? Exatamente. E aí, no salão, a gente está falando do número de pessoas que vão ficar na fila. O próprio salão vai ter que ter uma adequação de número de lugares, porque a gente não vai poder mais sentar um do lado do outro. E a própria OMS já fez o lançamento disso. Ontem eu até citei aqui, eu acho que eu falei o contrário. 2 metros de mesa, face a face da mesa, e 1 metro a cada pessoa, cada lugar. Então, 2 metros mesmo, 1 metro por cada lugar. Então, assim, vai aumentar esse espaçamento também, né? A gente não vai mais ter aquela aglomeração tão grande dentro do salão. E as pessoas vão ter acho que um cuidado maior ao visitar um restaurante, né? Eu acho que vai ter, a princípio, esse problema também. Você vai ter que se comunicar muito bem visualmente para falar, né? Conseguir ganhar aquele cliente, falar, aqui você está protegido, pode vir comer, né? Eu acho que a gente vai ter que passar por um processo grande de adequação aí. Sim, essa questão de passar a confiança para o cliente vai ser muito importante. Então, a gente vai ter que deixar cada vez mais exposto as nossas questões de boas práticas de manipulação. Então, se a gente já não mostrava tanto isso, agora a gente vai ter que mostrar mais ainda para que o cliente fidelize nessa questão dentro dos restaurantes. Porque eu acredito que mesmo quando a gente volte aí com os serviços à normalidade, assim, a gente vai ter muitas pessoas ainda com receio de frequentar esses locais. Então, exato. A gente tem mais 10 minutos de live. Olha só, foi super rápido. Antes de entrar no assunto delivery, eu queria ler a pergunta da Gabi, que é uma pergunta interessante, bombástica, difícil de responder. No caso daquelas pessoas que são contra a vacina, como será resolvida essa questão? Você quer começar, Raquel? É difícil, eu tô pensando sobre essa pergunta ainda, confesso. Eu ouvi essa pergunta da Gabi também, fiquei um pouco tensa aqui na resposta. Realmente é complicado, né? Porque a gente tem o respeito às individualidades de cada, né, funcionário, enfim, mas as questões de manipulação são importantes a gente ter, né, essas prevenções pelos funcionários. Então, a gente ainda não tem uma vacina contra a Covid, mas a gente tem vacinas aí contra a gripe, enfim, que a gente sabe que são importantes. Então, tem estabelecimentos, inclusive, que oferecem as vacinas para os funcionários. Então, eu acho que talvez essa seja a melhor solução, tentar fazer uma conscientização de que o funcionário precisa tomar vacina e oferecer, muitas vezes, essa vacina através do estabelecimento, porque enfim, muitas vezes a pessoa não quer tomar vacina porque não sabe onde tomar, não encontra o local, né? Enfim, mas pela questão pessoal de não querer tomar a vacina, isso é realmente bem complicado. É complicado, é uma questão que eu também entendo a individualidade. Conheço pessoas que não tomam e tudo bem, só que a gente precisa entender que o alimento pode ser um veículo de contaminação muito forte, a gente pode levar uma doença neurológica, por exemplo, dependendo do tipo de contaminação. Então, nesse caso, eu acho que faria uma recomendação muito parecida com quem trabalha em hospital, é obrigatório. Quando eu trabalhava, foi meu primeiro estágio, primeira coisa, é obrigatório, senão você nem começa seu estágio. Então, assim, é importantíssimo, porque numa dessa você pode levar alguém à morte por uma contaminação alimentar. E assim, você precisa guardar a amostra de alimento. Se alguém passou mal, você tem que fazer a amostra laboratorial, tem que ter a amostra laboratorial. E aí, se for entrar num processo de que teve um problema de falecer alguém, você é responsável por isso. Então, eu acho que o empreendedor tem que tomar muito cuidado e, de repente, seleciona empregados que não tenham esse tipo de visão, né? Porque visão, valores, enfim, não sei exatamente onde se encaixa isso, mas, né? Porque é um problema e pode ser grave. Sim. Respondi, né, Gabi? Gabi polêmica. Então, Gabi polêmica. Então, vamos falar sobre deliveries, os cuidados nos deliveries. Muita gente tem falado que
principalmente no começo, agora o número já melhorou um pouquinho, mas no começo os faturamentos de delivery caíram 70%. Porque eu mesma, sabendo como funcionam as cozinhas por aí, tenho receio de pedir delivery, sim. Porque eu não sei se as pessoas. É outra coisa polêmica. Eu que deveria estar falando sobre consumo e delivery, consumo no restaurante próximo, consumo. Eu tenho medo, porque eu entro em cozinha e eu sei que as pessoas não estão preparadas para fazer segurança alimentar. Então, vamos falar sobre o delivery. Então, sobre o delivery, a gente vai adotar as mesmas práticas, né? Ou as práticas de manipulação que qualquer outro estabelecimento de alimentação e manipulador de alimentos. Mas tem alguns que a gente precisa, né, focar, que é o que eu falo, por exemplo, a gente está muito, muito ligado aí nas questões dos manipuladores que a gente tem dentro da cozinha, mas a gente sabe que muitas vezes quem trabalha com delivery terceiriza, por exemplo, os motoboys. Então, nem sempre a gente consegue fazer esse controle também dos motoboys e a gente precisa fazer. Então, a gente vai ter que pensar, em primeiro lugar, na equipe como um todo, né? É o que eu sempre digo. Quem está ali entregando, esses também precisa ter noções básicas aí das boas práticas, né? E eu acho que as regras básicas, né? Focar na higienização de mãos a todo momento, nos utensílios, tá? Inclusive nessas caixas transportadoras dos alimentos que as motos levam atrás, porque muitas vezes as pessoas pensam só no ambiente manipulador, mas não onde esse alimento é transportado também. Então a gente precisa ter muita atenção como equipe supervisora desses estabelecimentos com essas questões. E quem recebe o delivery, ter também de pedir num restaurante, pelo menos, que confia já há algum tempo, enfim, mas você não está vendo ali a cozinha 100%. Então, receber o alimento em casa, né? Você desceu para receber, tomar cuidado, né? Primeiramente, não pagar com dinheiro, né? Não fazer pagamento de nada com dinheiro. Isso. Fazer pagamento aí pelo aplicativo, ou no máximo pela maquininha, mas aí essas maquininhas também, elas precisam estar Precisa higienizadas ser a cada uso, higienizadas. elas precisam também estar cobertas por papel filme, né? Por alguma proteção plástica que está cobrindo isso. Além disso, também peguei aí, recebi o meu alimento. Eu não vou levar essa sacola para dentro de casa. Eu, antes de entrar em casa, eu retiro essa sacola, já jogo fora, separo só a embalagem aí do meu alimento. Se eu puder fazer a higienização melhor ainda dessas embalagens, né? Ou transferir para o meu prato, que eu vou Isso. utilizar, tenho certeza da Uhum. minha ação. E também, né? Vai receber o delivery, descer de máscara, vai chegar em casa, vai lavar as mãos, né? Depois de tocar nessas sacolas. A gente precisa ter todo esse cuidado aí de formiguinha o tempo todo, né? Sim. Perfeito. Como você falou, a gente tem pensado muito nesse processo de conscientizar as pessoas. Isso tanto para o delivery quanto para agora, se tiver, né? Se tiver a retomada, né, dos restaurantes e quando tiver, conscientizar as pessoas, inclusive os donos de restaurantes, para tentar vender mais por aplicativo, para que cartão de crédito, dinheiro, principalmente, que são coisas que têm uma proliferação enorme, né? É um veículo enorme de bactérias e vários tipos. Meio que deu aquele olhar de é muito caro, eu acho que não é válido. Daqui a um ano as pessoas vão esquecer da epidemia e vão voltar tudo ao normal. Então, assim, eu não acho que vai voltar tão normal. A partir do momento que você recebe os pedidos no restaurante comum ou num delivery e você faz aquilo por demanda, você tem uma gestão muito melhor da sua cozinha. E você não pega no dinheiro, você não precisa fazer a gestão disso. Então, assim, às vezes você paga para fazer um aplicativo que custa 1.000, 2.000 reais e você tira um custo enorme da sua vida, entendeu? E fora o cuidado.
de segurança. Então, as pessoas precisam muito abrir a mente. Ontem eu fiz uma palestra com o Paulo Mancio, uma live com o Paulo Mancio, falando justamente sobre adaptabilidade, que é uma palavra tão difícil, mas é difícil mesmo da gente se adaptar, né? Tem muita resistência, principalmente por nós brasileiros, eu me incluo nisso. Mas a gente está aqui para ficar batendo martelo toda terça e quinta, que não, tem jeito e precisa mudar, né? Precisa, é uma fase de mudança, mas mudanças que podem agregar coisas muito positivas para os estabelecimentos. Eu penso nisso. Principalmente nessa questão de segurança, tá? Todo mundo está e que daqui para frente vai ser cada vez mais cobrada, né? E a gente mesmo vai ter que buscar soluções antes de esperar sair nota da Anvisa, enfim, tudo isso. A gente tem que ter essa proatividade com essa questão também. Exato. Deixa eu ver se temos mais algum comentário aqui, porque a gente tem mais 4 minutinhos de live. A Carol escreveu: o Alacarte terá que trabalhar com clochê. O que é clochê? Será que escreveu errado? É aquela, sabe, filme que a gente vê, o pessoal no prato e tira aquela tampa que vem em cima Ah, não. Bom, não, por enquanto não tem essa a gente não tem essa recomendação. obrigatoriedade. Redução de cardápio, descentralização dos alimentos. É o Oi? principal, né? Não ficar falando sobre alimento é o principal. Silêncio aí na cozinha. Exato. Exato. É isso mesmo. A Veridiana, acho que é Veridiana, redução do cardápio, descentralização dos alimentos, álcool gel, talvez evite um surgimento feito por um funcionário. Servimento? Evite um servimento feito por funcionário. Ai, não entendi. Questão de funcionário servir e o cliente. Entendi, isso. O profissional precisa servir, isso mesmo. Aí a Raquel, a Renata e a Carla se reencontraram aqui, pelo jeito é professora e aluna. Acho que é isso. E acho que vale esses 2 minutinhos. Além de agradecer o pessoal, porque pode acabar a qualquer momento. Agradecer a vocês. Se quem quiser mais recomendações e quiser essa pauta, a gente tem essa pauta para compartilhar com vocês. Bastante material nesse sentido. Se alguém precisar de uma consultoria direta, entre em contato com a gente também, que a gente faz. A gente falou aqui no nosso documento sobre fidelização do cliente, né? Então, assim, já vem surgindo há bastante tempo. Você vai num hotel e recebe um bilhetinho ou tem um chocolatinho. Então, assim, a gente acredita que os restaurantes também precisam fazer essa fidelização. A gente tem feito compras do supermercado via delivery e eles entregam o bilhetinho falando vai passar. Então, eu acho que isso é um tipo de fidelização muito legal que precisa recomendar e fazer, né? Porque a gente vai precisar acreditar naquele estabelecimento para poder voltar. Exatamente, isso é de extrema importância. E a gente já tinha comentado, mas muito bom você retomar isso agora também. Isso aí. E aqui a nossa live tem mais 1 minuto e 20 para você se despedir, Raquel. Mandar beijo para todo mundo. Queria mandar beijo para todo mundo que participou aqui com a gente, nossos amigos, nossos colegas, nossos seguidores, que pelo assunto, muito obrigada. Dizer que também estou à disposição, assim como a Ivy, para quem quiser acessar a minha Instagram, arroba que é o Irmã, tem o arroba Progefood também, que é em trabalho. E muito obrigado, Ivy, também pelo convite, fiquei muito contente, adoro falar sempre muito desses assuntos. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Lê também vai ficar salva. Vou salvar, Lê. Pode deixar. Aí eu mando. A Lari também, aniversariante de amanhã. Amanhã temos festa da Larissa. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigadíssima, Raquel. Dá um beijo para toda a sua família, para sua irmã, para sua mãe, para seu pai, para todo mundo. E estamos à disposição. Beijão. Beijo.